Olá pessoal, mais um Falando de Negócios. Eu quero aproveitar hoje para agradecer a todos que participaram da nossa terceira edição do Falando de Negócios com o tema Liderança, o comando pelo exemplo. E nós fizemos um teste, nós nem divulgamos muito, mas nós começamos a fazer a transmissão do evento pelo YouTube. Então tá lá nossa terceira edição para que vocês possam olhar, fazer suas sugestões, críticas, e a gente busca sempre evoluir em todos os produtos da WN. E hoje a gente vai receber aqui a visita de um cara que é um parceiro tanto de mercado como de serviço também, um colega de trabalho, né, o Fábio Martinez, economista, e eu vou trazer aqui o breve currículo dele. Ele é formado em Economia pela Universidade Federal de Roraima, especialista em controle da gestão pública e mestre em desenvolvimento regional da Amazônia. Economista efetivo do governo do estado de Roraima, atualmente exerce o cargo de secretário adjunto de Planejamento e Orçamento, atua também como assessor econômico da FEComércio e da FIER e sei que é um dos economistas mais entrevistados do nosso mercado. E o Fábio, você é daqui, né, Fábio? Na verdade, eu só não nasci aqui, Weber. Meus pais, quando casaram, minha mãe é do Maranhão, Imperatriz do Maranhão, meu pai é de São Paulo. Eles casaram lá em Imperatriz, que é a família da minha mãe é de lá, e logo depois que casaram, vieram para cá. E minha mãe, como não tinha família aqui, toda vez que ia ter os filhos, voltavam para lá. Meu sonho é ter um título de cidadão roraimense para eu falar, não, eu sou sim, sou de Roraima aqui, mas eu sou do Maranhão, Imperatriz, mas eu vim para cá com 6 meses. Minha vida toda foi aqui no estado de Roraima, então eu cresci, me desenvolvi, estudei aqui e profissionalmente eu atuei aqui. Então, para mim é muito satisfatório ser desse estado, apesar de não ter nascido aqui. Que legal. E o que Roraima, que eu considero Roraima uma escola para todo mundo. Eu não sou daqui, cheguei em 94. Né? O que Roraima te ensinou? Olha, Roraima me ensinou que mesmo um estado pequeno, que aqui a gente é pequeno, muitas vezes faltam oportunidades, mas você conhecendo o nosso dia a dia, isso consegue fazer com que você entenda a nossa economia, a nossa região e consiga propor coisas para melhorar. É uma coisa que me encanta aqui, eu adoro números, né? Mas eu comecei a entender Roraima só depois que eu saí da faculdade. Na faculdade eu não aprendi muito sobre Roraima. No dia a dia que eu comecei a aprender Roraima, seja através da empresa, trabalhando com meu pai, mas muito vendo os dados estatísticos. Isso me mostrou a ver que muitas coisas você consegue validar e comprovar através dos dados oficiais. Você consegue mostrar, olha, eu ouvi muito falar sobre isso, mas na verdade não é assim. Olha, a informação é essa. Dar clareza na situação, e isso me ajudou a ter, de certa forma, o prestígio que eu tenho como economista, porque você entendendo nossa região, mesmo o menor estado, isso faz diferença. Às vezes, quando eu vou para fora, e agora já é diferente, porque antigamente o pessoal não conhecia Roraima, né? Onde é que é Roraima? Eu cansava de ver, fica perto de Ji-Paraná, Roraima, não sei o quê, confundido com Rondônia. Hoje em dia, nosso estado, ele é mais respeitado. Muito porque esse crescimento que a gente vem tendo nos últimos anos, mostrando que o menor estado do Brasil pode ser referência nacionalmente. Você veio numa família de empreendedores, né? Sim. Seu irmão Felipe, seu pai Anselmo. Exatamente. Essa facilidade de você estar, por exemplo, do lado público, fazendo aquele cálculo mais sendo da macroeconomia, vendo as coisas de cima, e do outro lado você tem em casa a equipe, né? Os seus familiares que estão no livrozinho de caixa, Sim. o que é investimento, o que é despesa, o que tem de receita, o que tem de conta a pagar. Como é que é isso, essa vivência em casa com esses dois lados? Olha, eu nunca imaginei estar no setor público. Quando eu fazia faculdade, não era pensando em fazer um concurso, tanto é que eu lembro que o professor Getúlio, uma vez lá, perguntou, quem de vocês vai fazer um concurso público logo depois de se formar? Eu fui um dos poucos que não levantei mesmo, porque eu já me imaginava no setor privado. Meu pai é do setor privado, desde os 15 eu trabalho com ele, então era uma coisa que eu gostava. Meus irmãos também entraram nessa parte, na parte de informática, então conseguiram se desenvolver lá. Mas eu acho que logo depois que eu me formei, que eu comecei a dar aula, começou a ter esse pouco desse vínculo. Mas uma coisa que é certa, eu acho que tu deve sentir também. A primeira vez que eu entrei no setor público, concursado, já em 2008, me falaram que um defeito que eu tinha é porque eu nunca tinha trabalhado no setor público, só no setor privado. E para mim isso foi um diferencial, porque eu tinha outra vivência. A vivência de casa, da minha família, sobre empreendedorismo, sobre as empresas, me ajudaram muito no setor público. Porque a gente não vem com aquela coisa de, não, sempre foi feito assim, não, estou aqui só para cumprir expediente. Nunca, não tem isso, né? Quem está na iniciativa privada não tem isso porque você tem que matar um leão por dia para conseguir sobreviver
e muitas vezes quem está no setor público não tem isso. Então a gente conseguiu trazer isso para o setor público, essa iniciativa privada ali de desenvolver, de não se acomodar, e isso eu acho que talvez me ajudou muito a crescer dentro do setor público. Mesmo quando eu era apenas um economista lá, eu já tinha essa visão um pouco mais diferenciada, de tentar também entender a parte privada para a gente melhorar ainda mais. E atuando como secretário, e uma das coisas até diretrizes do próprio governador Antônio Denário, que é também na iniciativa privada, que uma das coisas que eu sempre sentia quando eu estava na empresa do meu pai, é que o governo atrapalha demais, né? O governo fala como um todo, Sim. União, prefeitura e tal, e eu tendo a possibilidade, estando num papel de gestor, a gente sempre tenta trabalhar para desburocratizar. Peraí, mas para que eu preciso disso? Ah, não, a gente sempre pede porque tem que ter essa informação, mas tem que ter por quê? A gente tentando simplificar ao máximo as coisas, sem perder o essencial, sem perder o que está dentro da lei, mas simplificando as coisas, para deixar mais prático, porque a gente sabe que mesmo no estado de Roraima, que depende muito da administração pública, quem faz o estado desenvolver ainda mais é a iniciativa privada. Então a gente tem que dar possibilidades, melhorar o ambiente de negócio para eles crescerem. Então, eu acho que eu levo um pouco esse viés da iniciativa privada para o setor público e eu sinto assim que os outros colegas meus do setor público, eles percebem isso também. Espero que de uma forma positiva, porque o que a gente está tentando fazer é para melhorar o nosso estado, deixar uma coisa mais simples, mais leve, né, para crescimento. Sem dúvida. E isso me ajudou, isso eu tenho a vivência que eu tive na iniciativa privada. É uma coisa interessante, Weber, que meu pai, quando eu completei 15 anos, entrei no ensino médio, ele falou, meu filho, venha para cá que agora você vai trabalhar. E eu, menino, né? Pô, pai, tô no ensino médio aqui, tava. Não, você vai trabalhar. De manhã você estuda, de tarde trabalha. E uma coisa assim, olha, você vai aprender de tudo. Eu iniciei como office boy, com a minha bicicletinha, levando cheque, comprando tal. E com o tempo você vai aprendendo as coisas a mais da empresa, até chegar a gerente, mas você tem que chegar no chão de fábrica, iniciar aprendendo tudo tal. E é interessante que meu pai, para quem não conhece, é do segmento funerário. Ele tem a primeira funerária aqui. Então, quando eu falava para os colegas meus do ensino médio, não, eu trabalho na funerária, não sei o que, o pessoal ficava espantado, né? Até hoje em dia, que tem gente que não conhece, que eu brinco, é um lado, né, que eu puxei também do meu pai, de tirar muita onda, de brincadeira e tal. Aí, quando fala da profissão de funerária, eles já ficam meio assim. Mas é uma coisa interessante, me ajudou muito a crescer. E eu acho assim, o Felipe ele traz uma coisa que é um negócio que eu bato muito. Uhum. Né? A minha origem também é totalmente da iniciativa privada, né? E continuo na iniciativa privada com o exercício, né, na função de secretário hoje de comunicação do Estado. Só que o que acontece? O dinheiro é o mesmo, né? É o mesmo formato, é o mesmo valor, a necessidade de eficiência é a mesma. Todo mundo quer resultado. Então, muita gente fica naquela confusão, não, mas o servidor público ele não pensa dessa forma. Pensa. Só que isso tem que vir de cima para baixo. A questão da liderança dentro da organização vale também para o poder público. Isso. Então, se eu quero resultado, eu vou fazer com que a minha equipe queira esse resultado e respeite, no caso do poder público, respeite a origem do recurso, que é um recurso que vem de todo mundo. Né? Então, essa é uma responsabilidade muito maior. Mas, Felipe, com todo esse trabalho, com toda essa sua vivência, o que poderia escalonar Roraima dos tempos? Desde quando você passou, vamos dizer, a entender a dinâmica, não só da economia, né? Porque a gente acaba sofrendo isso desde quando a gente toma leitezinho lá na mamadeira, a gente já está envolvido nesse negócio de economia. Mas quais foram os estágios que você viu Roraima passar? Olha, eu vivenciei, é até interessante, né? Que quando eu fiz o mestrado, eu tratei sobre isso, esses ciclos econômicos de Roraima. Mas pensando aqui, de 85 para cá, a gente teve transformação do Estado, né? E uma força muito grande do Estado dentro da economia. O Estado sempre foi muito forte indutor de crescimento econômico ou de manter o status quo. Né? Porque o que a gente tem vivenciado, mesmo com vários projetos que se teve de governos anteriores, mesmo da União, a gente não teve um crescimento muito significativo, tirando a parte do garimpo que teve até 92 ali, que a gente via aqui o Estado crescer muito, é claro, de uma forma talvez não sustentável, que de fato essa questão do garimpo predatório que acontece, mas a gente via, tirando a administração pública, aquela parte. Mas depois de 92, o fim dos garimpos, pelo menos aquele boom maior,
a gente viu um período muito longo de certa dependência exacerbada da administração pública, do emprego público, né? Todo mundo, não, consegue um emprego para mim no setor público. A gente veio depois logo o advento de concursos que dá uma certa segurança a mais, porque antes dos concursos públicos aqui no estado de Roraima, a gente fica muito dependente de viés político. Entre eleição, sai outra eleição, então a gente tinha uma movimentação muito grande e vinha muito o lado danoso dessa alta dependência do setor público. Então, se muda gestor, você tem muita gente que acaba saindo. Mas com o advento dos concursos públicos, a gente dá uma certa estabilidade aqui. O que a gente consegue ver, pelo menos nos últimos anos aqui, eu acho que talvez aí uns 7 anos, é que a gente começa a ter uma outra fator econômico muito relevante, que é justamente o agronegócio. O agronegócio ainda é uma parcela pequena, ela não chega nem à metade do que é a administração pública, mas a administração pública é muito grande. Mas ela vem numa ascendência excepcional. E olha que assim, quando eu comecei a trabalhar na Secretaria de Planejamento, eu via muitos dados da agropecuária, a gente tinha ali a soja iniciando, e eu, sinceramente, Weber, não via grande futuro naquela produção aqui, porque o que ela agregava para a economia, ainda naquela época, era muito pouco. Eu até estava falando, olha, a gente fala tanto de soja naquela época, mas ela agrega muito menos do que a banana. A banana já gera mais emprego, gera mais riqueza para a gente não fala da banana, a gente está falando da soja. Tanto é que a gente deu aquele pulo, hoje em dia não. Hoje em dia, quando a soja, nesse segundo momento que a soja veio aqui para o estado de Roraima, e aí veio também o milho em consequência, ela veio mais estruturada. Ela veio aqui em escala maior, ela conseguiu atrair não só os produtores que vieram para cá, mas vendedores de insumos, de maquinários. Ele começa a dar possibilidades também para os pequenos produtores, porque com essas possibilidades aqui dentro do nosso estado, eles conseguem comprar de forma mais barata, coisas que só os grandes produtores. E, visivelmente, a gente vê a mudança até do cenário. A gente era acostumado a ir para os interiores, você só via lavrado, né? Hoje em dia, não. É uma produção, uma plantio aqui, acolá. É soja, é milho. É soja, é tudo, né? Eu achei interessante, velho. Eu fiz uma viagem com meus irmãos para Foz do Iguaçu e a gente cortou o Paraná de ponta a ponta. E era só plantio, só plantio, só plantio. A gente ficava abismado. Hoje em dia a gente está vendo uma coisa bem similar aqui. E é interessante que dá a possibilidade, que eu lembro muito nas aulas de economia, os professores falando, olha, um dos problemas do nosso interior é que ele é pouco povoado e não tem atratividade de mercado ali para segurar as pessoas lá. Hoje em dia a gente tem. Hoje em dia tem possibilidades nos municípios do interior para que a gente fixe a população lá e gere um crescimento econômico. Tanto é que, assim, historicamente, o PIB per capita, que basicamente eu divido o que foi gerado de riqueza pela população. Boa Vista sempre foi o maior PIB per capita do estado, até porque a capital tem a maior parte da economia aqui dentro. Hoje em dia não. Hoje em dia a gente tem Bonfim, que é o maior produtor agrícola aqui do estado de Roraima. São João da Baliza também está se destacando, tanto na parte da agropecuária, principalmente por conta do DD, mas da industrialização do DD. E a gente começa a ter uma diversidade econômica no nosso estado que antigamente a gente não tinha. A gente tinha uma concentração muito grande aqui na capital, econômica e tudo mais, a gente continua tendo, mas a gente começa a ver vislumbres de desenvolvimento nos municípios do interior, muito disso por conta do agronegócio. Entendi. Não tem como encontrar um economista e não falar da pauta, de uma pauta quente que eu diria que prenúncio de uma crise, né? E essa reforma tributária? Olha, tu que é empresário, eu também que sou, a gente sabe que tributo não é fácil. Tem ICMS, IPI, ISS e um monte outro de tributos que é complicado de você pagar, entender o que você está pagando, além de ser uma carga tributária muito grande. E aferir o benefício que retorna. Exatamente, isso. E assim, a gente muitas vezes nem sabe quanto de imposto a gente paga. Empresário é difícil, o consumidor muito menos. Ele só vai jogar a culpa para o empresário, ele vai comprar alguma coisa, mas tudo isso, e não sabe o custo que tem lá dentro. A reforma tributária vem para tentar sanar algumas coisas. Não é carga tributária, não vai pensando que a gente vai pagar menos e para o setor de serviços, que é o teu caso, o meu caso também, a gente vai pagar mais tributos ali, porque... Mas assim, ela veio para tentar simplificar. Está se extinguindo vários tributos para criar o que chama do IVA, né? É claro que vai ter uma alíquota para estados e municípios e outra para a União, mas vai ser um imposto só. E a vantagem é que vai ser o mesmo tipo de imposto para todos os estados e todos os municípios. Então, a regra é a mesma para todo mundo.
Então, para quem trabalha em vários estados ou precisa comprar uma mercadoria de um lugar ou de outro, vai simplificar enormemente. Vai ajudar muito a vida dos contadores, que vai se entender como é que faz. Contudo, a carga tributária tem que se manter a mesma. Por isso, até já foi apresentado lá e provavelmente semana que vem deve ser aprovada as leis complementares que vão regulamentar a reforma tributária para definir, entre algumas coisas, qual vai ser a nossa alíquota. E a previsão lá é 26,5% de alíquota, vai ser uma das maiores alíquotas do mundo. Né, em relação... Continuar, né, grande? Continuar. Mas assim, sabe o que é legal? A gente sabe que a gente tem uma das maiores cargas tributárias do mundo. Agora vai estar visível, porque quando eu for comprar uma mercadoria, eu sei que 26,5% dela é de tributo. E a gente consegue diferenciar. Eu sei que hoje em dia tem a obrigação de você colocar na nota fiscal, discriminar mais. Mas é estimativa aquilo ali, é estimativa. E agora não, você vai diferenciar. É que nem quando você vai nos Estados Unidos, se você comprar uma mercadoria, ele vai estar lá o preço da mercadoria, o custo, mas quando você vai pagar, você paga mais, porque é o valor do imposto. E você já sabe na hora. A gente vai ter uma coisa similar aqui, porque a gente vai entender quanto custa de imposto, quanto a gente manda para os governos e, de certa forma, conseguir cobrar isso de volta da sociedade. É claro que tem outras coisas também, como a questão do cashback, que é uma inovação que tem para tentar dar uma justiça social, né? Principalmente para aquelas pessoas mais pobres. Tem alguns produtos que vão ter isenção de alíquota, como é o caso da cesta básica, que é uma das coisas que estão se discutindo, se a picanha entra ou não dentro dos produtos. Mas assim... Parece que ontem disseram que não é. nem o osso, nem carne com osso. Exato, nem é carne com osso. Mas o ovo vai estar lá, né? Mas carne não vai entrar. É claro que ainda vai ser discutido no Congresso, né? É o projeto ali. Mas assim, a questão muito, e assim, eu como economista de Roraima, a gente fica de um lado e de outro, porque a questão da reforma tributária é para deixar todo mundo igual, padronizar, para evitar, não, vou privilegiar isso ou aquilo, para, consequentemente, todo mundo pagar uma alíquota menor. Porque se você não tem privilegiados, ninguém tem que pagar a conta. Porque se eu colocar, não, eu vou isentar de imposto o arroz, que é muito importante e tudo mais, mas alguém vai ter que pagar aquela conta. Quem paga a conta somos todos nós. Então, economicamente, e eu como economista no viés mais liberal, a gente pensa, não, tentar igualar. Só que eu sou de Roraima e a gente tem diferenças regionais. Exatamente. Eu sei que Roraima não é igual São Paulo. Eu sei que se tudo tiver igual, se não tiver diferenciação de acordo com a região, com a localidade, o empresário não vai querer estar aqui. Vai querer estar lá em São Paulo, porque a estrutura está lá, o mercado consumidor está lá. Então, eu tenho que pensar que existem diferenças. E por isso que foi muito importante a briga que nessa reforma tributária mantivesse os benefícios da Zona Franca de Manaus e das áreas de livre comércio, que é uma briga enorme, porque São Paulo, Sul, Sudeste, não quer porque, querendo ou não, eles acabam pagando a conta. Mas se eu não tiver esses benefícios, eu desestimulo, ninguém vem para cá. Eu não consigo manter os empresários, consequentemente, os empregos e a população. E a gente sabe, e olhando os números econômicos a gente vê isso, depois da implementação da área de livre comércio, a gente dá um boom de crescimento, um salto. A gente consegue ter preço competitivo aqui, a gente tem um crescimento de geração de empregos e de abertura de empresas. Né? O Weber sabe que todo mês a gente coloca lá, Roraima é primeiro lugar, Roraima é primeiro lugar. Se a gente não tiver esse incentivo, não rola. Então, assim, é importante ter essas diferenciações. Eu sei que isso também é motivo para a nossa taxa ser mais elevada, mas se a gente não conseguir fazer essa diferenciação regional, a gente não conseguiria dar possibilidades, de certa forma, igualitárias dessas regiões que são desprovidas de infraestrutura, ter uma localização mais complexa para atuar, porque é muito fácil você defender essa igualdade quando você já tem uma infraestrutura toda completa ali, você está perto de polos consumidores ali, que não é o nosso caso. Né? Então, se a gente tem que pensar no Brasil, tem que pensar no Brasil como um todo. E com todo esse formato Brasil, da atual administração federal, né, onde a gente vê uma dificuldade grande do governo entender a necessidade de economizar. Não está se avizinhando uma crise? Sim, e principalmente em relação a preços, né? Porque qual é o principal problema do governo não aceitar que ele tem que reduzir ou controlar os gastos? Porque todo governo quer gastar mais porque ele consegue fazer as coisas, mas é mais dinheiro que você está injetando na economia e o governo não tem esse dinheiro, ele vai ter que se endividar.
E um governo que mostra que não, olha, eu não estou querendo, eu quero me endividar, mas eu não estou fazendo meu dever de casa para pagar essa dívida. Tendência que as pessoas cobrem cada vez mais caro para emprestar dinheiro para o governo. E, consequentemente, isso acaba tendo impacto tanto na taxa de juros quanto na inflação. Os preços tendem a ficar mais caros e a taxa de juros é mais alta. E para quem é empresário é ruim, porque você para pegar dinheiro para investimento fica mais caro também. E o que acontece? A nossa inflação que vinha em tendência de queda começou a subir. É claro que a gente teve a situação no Rio Grande do Sul que acaba impactando a economia, mas a projeção de crescimento dos preços e logo um descontrole fiscal por parte do governo federal, ele já está pulando. A expectativa é que esse ano vai crescer, ano que vem também e até 2026. Então a gente está jogando para frente um prejuízo para a nossa sociedade que poderia estar sendo resolvido agora com um controle maior. Ou muitas vezes até com o controle da própria fala de alguns gestores, né, principalmente da União, porque acaba impactando o mercado. Porque muita gente que é de fora, principalmente uma corrente mais de esquerda, elas acabam vendo o mercado como se fosse uma coisa muito ruim. E não é. O mercado ele é a junção de pessoas, de consumidores, de empresários, do próprio governo. Então ali se tenta verificar quais são as melhores formas de prover produtos, serviços, seja serviços do dia a dia ou serviços do setor público, para a sociedade a um preço coerente. Mas quando a gente tem um ente que tenta brigar com o mercado, isso acaba prejudicando, porque mesmo na conjuntura do tamanho da União, ela não é tão grande assim que possa impactar com que o mercado deixe de agir, né? Que os preços deixem de variar. E é importante que a gente ouça o mercado, não é que seja subveniente, mas que a gente saiba entender como trabalhar com ele para o desenvolvimento do nosso país. Sem dúvida. E aí a gente vê, né, aquele negócio que as pessoas combatem muito, é o mercado, é o capitalismo, é não sei o quê, e eu sempre falo, digo, poxa, é chato você ver o discurso, com todo respeito aos que defendem outras bandeiras, mas você vê aquela pessoa que defende o socialismo, né, é o socialismo do iPhone. Exatamente. É o socialismo do carro zero. Eu acho que todo mundo tem direito a ter o melhor. Agora, tem muitos elementos por trás disso para te oferecer o melhor. Não vai cair do céu, pessoal. Antes tem trabalho, antes tem sucesso, antes tem um monte de coisa para que aconteça tudo isso. Mas está chegando ao final do nosso primeiro, viu? Legal. A gente vai fazer vários outros, Fábio. Eu queria que você deixasse uma mensagem, né, para os nossos empreendedores. No seu caso, como hoje você também está ligado ao setor público, uma mensagem para os servidores, né? Principalmente esses servidores que mexem no planejamento orçamentário, financeiro, né, do governo do Estado, né? O que você passa de mensagem para essa turma aí? Bom, Roraima é uma terra de oportunidades. A gente vê aqui, apesar de a gente ser pequeno, essa nossa localização acaba gerando oportunidades de crescimento. A questão de ser pequeno também, você conhece muitas pessoas que acabam lhe auxiliando e acreditar que a gente está dando certo, vai continuar dando certo. O empresário é resiliente, eu tenho essa vivência em casa, a gente sabe isso no dia a dia. Mesmo com os problemas, ele acorda, vai lá e continua trabalhando. Então, esse otimismo, esse pensamento positivo faz bem para a própria economia. Porque quando o empresário está otimista, quando ele está pensando que vai crescer, ele contrata mais pessoas, ele gerencia para comprar mais e para vender mais, e isso acaba gerando um círculo virtuoso. E em relação ao setor público, a gente tem que saber que quem faz a roda girar e crescer ainda mais é a iniciativa privada. Então, a gente tem que trabalhar para a população como um todo. Seja uma dona de casa, seja um pessoal que trabalha ali, mas também para o segmento empresarial, porque eles que contratam ali. Então, que a gente conseguir simplificar a burocracia, atender todos, que eu acho que até foi um diferencial dessa gestão, porque se o nosso governador atende qualquer pessoa que vai lá com ele, um secretário, um servidor público tem um dever de atender essa pessoa, porque a gente está ali para servir ao público e tentar desmistificar muita coisa. A gente fala a questão de orçamento e planejamento, quem de fora não entende, né? Quem está no dia a dia não entende, mas isso é o cerne do governo, porque a gente não consegue realizar nada, e o Verbe sabe bem disso, se não tiver um orçamento para poder gastar, para poder investir. Então, para os colegas nossos lá de orçamento e planejamento, o estudo cada vez maior desses dados para que a gente consiga propiciar para todas as secretarias um orçamento justo que consiga atender às demandas do Estado como um todo.
Ô, Fábio, acho que você falou tudo que o pessoal queria ouvir. O equilíbrio entre o público e o privado, as decisões sendo tomadas de forma ágil, onde o grande beneficiado seja o consumidor de um lado, seja o cidadão do outro. Esse é o sonho, acho que, de qualquer gestor público ou privado. Eu quero te agradecer, Fábio, a oportunidade de ter te entrevistado. E a gente vai fazer mais podcasts, inclusive já vai ser convidado para o presencial que a gente vai tocar sobre a questão da reforma tributária. É uma honra. Segunda-feira, pessoal, a gente tem um novo podcast e a gente quer contar com a audiência de vocês. Até a próxima.